Olá, galerinha do terceiro B. Na aula anterior, a gente falou sobre os principais biomas do mundo. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os biomas do Brasil, né? Eu me chamo Daniela Costa, E eu, Elielton Pereira Messias. então vamos dar início. Vamos começar falando da Amazônia. A Amazônia, para quem não sabe, é a maior floresta tropical do planeta. Abrange 9 países da América do Sul. A maior parte dela fica no Brasil. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituído por árvores, ervas, arbustos e trepadeira. Nessa região, o clima é quente e úmido. A temperatura média anual é de 28 graus Celsius e a pluviosidade é de 2.500 milímetros por ano. Dentre a diversidade de plantas da Amazônia, encontra-se espécies importantes para a alimentação humana, como é o caso aqui do guaraná, do cupuaçu e da castanheira. Existem nesse bioma plantas medicinais que já proporcionaram importantes descobertas para a farmacologia, que é o caso do curare, que é um potente anestésico. Bom, a Amazônia é um bioma brasileiro com maior porcentagem de área em unidade de conservação. A vegetação desse bioma é classificada em 3 categorias, que é a mata de terra firme, mata de igaipó e mata de várzea. Eu não trouxe a foto aí, mas vocês podem estar aí pesquisando na internet que tem as fotinhas dessas matas. Bom, vamos dar continuidade aí falando da Mata Atlântica. A diferença da Mata Atlântica e da Amazônia está na topografia do terreno que ocupam. A floresta amazônica ocupa a planície e os planaltos do interior do Brasil. Já a Mata Atlântica ocorre na região costeira, em planícies e montanhas, como na área do Serra do Mar, né? Na Serra do Mar. Muitos animais que ocupam a Mata Atlântica estão em ameaça de extinção. Como é o caso aqui da onça-pintada. A temperatura média anual gira em torno de 21 graus Celsius e a pluviosidade em torno de 2.240 milímetros. Segundo o IBGE, a área ocupada pela Mata Atlântica corresponde a 13% no território brasileiro, porém vem sendo devastado pelo ser humano para a extração de madeira e construção de cidades, sendo o bioma mais ameaçado, com menos de 9% da área remanescente. Bom, sobre os manguezais, né? Vamos falar um pouco sobre o manguezal. A diferença entre manguezal e mangue. Manguezal é uma zona úmida que pode ser definida como um ecossistema costeiro, presente principalmente na costa do Atlântico e Pacífico. Já o mangues são as plantas, espécies de árvores que se desenvolvem na paisagem dos manguezais, seu habitat natural. Eu trouxe aqui para vocês os 3 tipos de mangues que existem, né? Que é o mangue vermelho, que possui raiz que sai de várias alturas do caule e utiliza o solo para conseguirem uma melhor sustentação. O mangue preto, né? Ou siriba também, que pode ser chamado, possui ramificações verticais que servem para recolher
o oxigênio do ar e se desenvolver em maior número. E por fim, o mangue branco, encontrado nos territórios mais altos e de solo mais firme. É semelhante ao mangue preto, porém se desenvolvem aí em menor quantidade. Eu trouxe aqui para vocês a fotinha, dos mangues, para vocês poderem aí identificar por meio aí de cada característica. Já trouxe aí as fotinhas, do mangue vermelho, mangue preto e mangue branco. E agora, pessoal, vamos dar continuidade ao bioma Caatinga. Vamos falar agora desse bioma. Pessoal, o bioma Caatinga ocorre principalmente em estados do Nordeste, ocupando cerca aí de 10% do território brasileiro. Nesta região, a temperatura média anual é de 27 graus. Há uma estação chuvosa e uma estação seca nesse bioma aqui. Então, a característica dele é essa estação seca e estação chuvosa. Com irregularidades, pessoal. Frequentes essas irregularidades de estação chuvosa e estação seca. A pluviosidade fica entre aí 500 a 700 milímetros de chuvas por ano. A palavra, pessoal, Caatinga, que é importante vocês saber da onde surgiu, o que significa, é sempre bom a gente saber. É de origem tupi, ou seja, origem indígena, significa mata branca. Por quê, pessoal? Porque durante a estação seca, essas folhas da vegetação caatinga, ela cai, e aí esses galhos formam cores embranquiçadas, Essa mata fica toda esbranquiçada devido a essa queda das folhas, A seca, pessoal, pode se prolongar até por 9 meses. Então, ela é bastante, sofre aí por bastante seca, É caracterizada aí por ter esses períodos secos, Então, vamos lá. Aqui, como vocês observam, é a flora, vamos falar um pouco. Pessoal, como eu já falei, a seca é de cerca de 6.000 espécies de plantas, ela é nesse bioma, na Caatinga. Então, nós temos aí 6.000 espécies de plantas, a seca aí, como eu já falei, pode se prolongar por 9 meses, e as principais vegetações que é bem conhecida desse bioma é os mandacaru, como acho que vocês já ouviram falar, sobre essa planta, o xique-xique, mucunã e a jurubeba preta, que é como vocês estão vendo aqui na imagem, eu coloquei ela aqui, jurubeba preta, que é bem conhecida, nesse bioma Caatinga. E quanto à fauna, pessoal, nós temos aí uma ave que representa bem esse bioma, que é a ararinha azul. Já está em extinção essa ave, Existe pesquisas já dizem que só é encontrado mais em cativeiros esse tipo de aves, E como vocês estão vendo aqui, é uma rã, que é também do bioma Caatinga. Durante o período de seca, pessoal, essa rãzinha costuma aí perfurar o solo e chega aí a 1,5 metro de profundidade para se proteger da seca, E quando chega a estação chuvosa, ela sai para se reproduzir. Então, são todos, como vocês podem observar, a fauna e a flora adaptada a esse bioma. Vamos lá. E aqui, como vocês podem observar, pessoal, nós temos aí um mapa, como vocês observam aqui, onde as áreas desmatadas e onde eu quero mostrar para vocês os impactos que já foram causados a esse bioma. A área ocupada pela vegetação original da Caatinga, pessoal, está reduzida a 54% do que era. Então, a principal causa que vocês devem saber que ocorre, que provoca esse desmatamento, esse impacto a esse bioma, são a derrubada de árvores nativas para a produção de lenha, de carvão, Então, é bem visada essas árvores e acaba aí o ser humano causando grandes impactos a esse bioma.
87%, pessoal, das espécies de cactos da Caatinga, 83% são exclusivamente desse bioma. Então, eles têm aí uma diversidade bem grande, né, de plantas características desse bioma. Agora nós vamos falar agora sobre outro bioma, que é o bioma cerrado. Pessoal, o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Corresponde aí cerca de 24% do território nacional. É menor apenas que o bioma amazônico. Então, o bioma amazônico é o maior e o cerrado é o segundo maior bioma. É considerado, pessoal, a savana tropical mais diversificada do mundo. As plantas do cerrado distribuem-se por paisagens bastante distintas que podem ser classificadas em 3 fisionomias, em 3 aparência, pode dizer assim, como vocês observam. Nós temos aí a vegetação campestre, né, que é composta aí predominantemente por gramíneas, e temos a vegetação savânica, formada aí por campos abertos com árvores entre 5 a 12 metros, né, de altura. E também temos o cerradão, que corresponde aí, que possui árvores, né, que atinge aí 20 metros de altura, árvores de grande porte. Então nós temos essa diversificação no cerrado, dividida aí conforme essa vegetação aí do cerrado. As áreas do cerrado, pessoal, desmatadas também, vocês podem observar que quase todos os biomas, todos podem dizer assim, sofreram já alterações devido impactos, né, que o homem aí causou, né, devido a alguns impactos. Então, pessoal, vamos lá. Como vocês observam aqui, nós temos aqui, né, nesse mapa, né, a área desmatada. Vocês podem ver que nesse pontinho mais escuro são onde aí o cerrado já sofreu impactos, e a vegetação remanescente, como vocês podem ver, são essa partezinha aqui mais clara, né? Então, algo que preocupa muito, né, que deixa aí as pessoas, né, a população, a sociedade, com um grande medo de perder a fauna e a flora, né, de entrar aí em extinção desse bioma. Pampa, pessoal, Pampas ou Campo Sulinho é outro tipo de biomas que é bem importante, né, falar para vocês. Pessoal, o Pampas foi considerado bioma apenas em 2014, viu? Lembre-se disso, ele foi considerado um bioma bem mais novo, né? Mais novo, se vocês puder analisar bem, né? Nessa consideração que eu coloquei, Então, ocorre no sul do Brasil, pessoal, esse bioma, ocupando originalmente cerca de 2% do território nacional. A temperatura média fica entre 10 graus Celsius a 14 graus Celsius no inverno, né? E no verão, pessoal, chega aí a 20 graus Celsius, a 23 graus Celsius. A vegetação, pessoal, predominante desse bioma são herbáceas. A pluviosidade situa-se entre 500 milímetros, né? Que é o índice de chuva a 100 milímetros por ano. Como vocês estão vendo aqui na imagenzinha que nós coloquemos, essa planta aqui, essa vegetação toda herbácea desse bioma, como eu já falei. Então, a vegetação característica desse bioma. A distribuição, pessoal, dos pampas, como vocês observam aqui, ele está aqui na região sul, né, do Rio Grande do Sul. A vegetação original remanescente, se vocês observar aqui, é toda nessa área, como vocês observam aqui, e a vegetação campestre modificada nessa parte mais clarinha, né, que já sofreu alguma alteração. Pessoal, agora vamos falar sobre o Pantanal. O Pantanal abrange o estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Estende pela a Bolívia e também pelo Paraguai. O Pantanal, pessoal, é o maior planície inundável do mundo.
e apresenta fauna muito rica. A fauna e a flora, pessoal, do Pantanal sofre forte influência dos outros biomas, biomas vizinhos, né? Por quê? Porque muitas das espécies, como vêm se reproduzir nesse bioma, né? Sai do bioma original e vem para esse bioma, né? Para questão de reprodução, de busca de alimento, né? Como, por exemplo, é possível encontrar no Pantanal vegetação típicas da Caatinga e dos Pampas. E o mesmo ocorre com a fauna pantaneira, que muitos animais da Mata Atlântica e da Amazônica estão inseridos nesse bioma. Então, é um bioma que é considerado bem diversificado, né? Bem rico em termos de vegetação da fauna e da flora. Como vocês observam aqui na imagem, quando ocorre esse alagamento aqui na estação mais seca, esse rio ele volta ao seu estado normal, mas ainda fica alguns locais inundáveis, né? Como vocês observam aqui. E aí, como vocês podem ver, são alguns dos animais, né, que eu coloquei aqui para vocês observarem bem, que é o tuiuiu, que é uma espécie que representa bem o Pantanal, né? Essa é uma ave que representa esse bioma. Então, e também temos grandes populações de jacaré nesse bioma. Então, como vocês podem observar, é um bioma bem rico em biodiversidade. Pessoal, então, vamos parar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula. Qualquer dúvida, nos procure ou então tire dúvidas através da internet. Tem muitos assuntos sobre esse conteúdo. Espero que tenham um bom dia e até mais.